Claro, vou repetir. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos primeiros apóstolos de Jesus e um dos mais próximos a ele. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e era um pescador antes de ser chamado por Jesus. A vida de Pedro foi radicalmente transformada quando conheceu e se tornou amigo de Jesus. Ele foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus e fazia parte do círculo mais íntimo do Senhor, junto com Tiago e João. Pedro é considerado um santo na Igreja Católica e é venerado como o primeiro Papa. Ele também é conhecido por ter escrito textos importantes da Bíblia, como as Epístolas de Pedro. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança no grupo dos discípulos. Ele pregou publicamente, realizou milagres e ajudou a fundar e guiar a igreja primitiva. Pedro foi um homem com falhas e imperfeições, como quando negou Jesus 3 vezes antes de seu crucificamento. No entanto, ele também foi um homem de fé e coragem. Pedro realizou diversos milagres em nome de Jesus Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, alguns dos mais notáveis incluem: 1. Cura de um coxo, Atos 3, 1, 10. Pedro e João encontraram um homem coxo que estava pedindo esmolas na porta do templo. Levanta-te e faz a tua cama. Enéas imediatamente se levantou, curado da paralisia. 5. Visão de Pedro em Jope, Atos 10, 9 e 16. Pedro teve uma visão em que um lençol com animais considerados impuros, de acordo com as leis judaicas, lhe era mostrado. Deus lhe disse para não considerar nada impuro, e Pedro compreendeu que o evangelho deveria ser pregado para todas as pessoas, não apenas para os judeus. Esses são alguns dos milagres atribuídos a Pedro nos relatos bíblicos e serviram para fortalecer a fé dos fiéis e para espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Além dos milagres já mencionados, Pedro continuou a ser uma figura importante na história do cristianismo. Ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva em Jerusalém e foi fundamental na expansão da igreja para além da comunidade judaica. Pedro viajou por todo o Império Romano, pregando o Evangelho e fundando comunidades cristãs. Ele enfrentou muitas dificuldades e perseguições, mas continuou a pregar com coragem e determinação. Ele escreveu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento, encorajando os cristãos a permanecer firmes em sua fé e a viverem uma vida virtuosa. Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, e seu martírio é considerado um dos mais importantes da história do cristianismo. Ele é considerado o primeiro Papa e um dos santos mais venerados pela Igreja Católica. A história de Pedro é um exemplo de fé, determinação e compromisso com a causa de Cristo. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. Após a morte de Pedro, sua influência e importância para a Igreja continuaram a crescer. Ele foi considerado um dos pilares da igreja primitiva, junto com Santiago e João. A Basílica de São Pedro, construída no local de sua morte, se tornou um importante centro do cristianismo e ainda hoje é uma das maiores e mais famosas igrejas do mundo. O legado de Pedro também se estendeu ao longo dos séculos através das epístolas que ele escreveu. As cartas de Pedro são consideradas parte do cânone bíblico e ainda são lidas e estudadas por milhões de cristãos em todo o mundo. Além disso, a figura de São Pedro continua a inspirar muito cristão, especialmente aqueles que estão envolvidos no trabalho missionário. Ele é visto como um modelo de evangelização e um exemplo de fé e coragem diante de adversidade. A história de Pedro é uma história de amor e fidelidade a Jesus, e sua influência continua a ser sentida na igreja e no mundo até os dias de hoje. Bem-vindos, amigos e irmãos, ao canal Lições de Deus. Estamos aqui para trazer a vocês mensagens inspiradoras que fortaleçam a fé, cultivam a sabedoria e enriqueçam o espírito. Se inscrevam agora e descubram um tesouro de conhecimento e reflexões que abordam os desafios da vida moderna à luz dos ensinamentos bíblicos e dos princípios eternos de amor, esperança e justiça. Não percam mais tempo. Aperte o botão de inscrição e fique ligado em todos os vídeos enriquecedores que publicarmos. Juntos, vamos construir uma comunidade vibrante e conectada ao divino, em busca de crescimento pessoal e espiritual. Aguardamos ansiosos por vocês. Inscreva-se agora no canal Lições de Deus e deixe-se inspirar por nossas mensagens cheias de amor e positividade.